Olá pessoal, estamos de volta, nossa última parte da aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação pulmonar, espaço morto, a relação da ventilação com a perfusão, a difusão dos gases, transporte desses gases e, por fim, o controle da respiração, tá? Então vamos lá entender um pouquinho como funciona cada um desses componentes fisiológicos do sistema respiratório. Primeiramente, eu acho interessante esse diagrama aqui, ele ilustra muito bem os volumes e capacidades pulmonares. Eu preciso dizer para vocês, deixa eu fazer a troca aqui no meu ponteiro para facilitar a visualização. Bem, eu preciso dizer para vocês que a complacência pulmonar, né, que a gente viu anteriormente na aula passada, né, na parte 2, a gente viu que a complacência, determinada complacência pulmonar gera determinado volume de ar, determinado volume pulmonar. Então aqui eu estou falando para vocês, eu vou mostrar para vocês quais são os volumes que são gerados a partir da complacência pulmonar, tá? Então a ideia aqui é que vocês possam entender quais são os volumes. Nós temos denominações específicas para cada um desses volumes que são obtidos a partir da complacência pulmonar. Então, a partir do momento que o pulmão ele consegue expandir e retrair, ele gera volumes. Então, nós temos quatro denominações de volumes pulmonares, tá? O primeiro volume que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama de volume de reserva inspiratório, tá? Esse volume de reserva inspiratório, gente, é o volume de ar que eu consigo colocar para dentro. Então, volume inspiratório, o volume de ar que eu consigo inspirar a partir do volume corrente. Então, a partir de uma inspiração basal, de uma inspiração curta, tá? Dali até o máximo, quanto de ar eu consigo inspirar até a minha capacidade máxima, até o máximo. Então, quanto de ar eu consigo inspirar do meu volume corrente, que é um outro termo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, até o máximo do meu pulmão. Esse é o meu volume inspiratório. É a quantidade de ar que eu consigo inspirar a partir de uma inspiração corrente, de uma inspiração basal, tá? Depois vem o volume corrente. O volume corrente é a quantidade de ar que a gente chama de ar de respiração basal, é respiração de numa situação de repouso, numa situação de descanso, uma situação no qual a pessoa não esteja fazendo grande esforço. É um volume, gente, na faixa, esse volume corrente, é um volume na faixa dos 500 ml, tá? É interessante até fazer um parêntese aqui com relação à quantidade de volume, né, de ar em cada uma dessas definições, né, de volumes, porque isso depende muito do sexo, da idade, da altura da pessoa, tá bom? E se ela apresenta ou não alguma doença, né, obviamente. Então, existe uma quantidade de ar meio que padrão na literatura, mas é importante estabelecer que isso varia de acordo com as características individuais daquele sujeito, tá bom? Então, por definição, volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai do meu pulmão numa respiração basal. Volume de reserva expiratório. Vamos pensar que eu tenho volume de reserva INS, que é a quantidade de ar que eu consigo puxar para dentro, inspirar até o máximo. E pense agora o contrário. Volume de reserva expiratório é a quantidade de ar que eu consigo soltar até o máximo. Então, é todo o ar que você consegue soltar. Você está fazendo uma inspiração basal, então dessa inspiração você solta todo o ar até o seu limite. Essa quantidade de ar que você exalou, que você expirou, é chamado de volume de reserva ex. É o volume de ar, gente, que fica no seu pulmão durante uma respiração basal. Então, é aquela quantidade de ar que está lá dentro do seu pulmão que você pode ou não movimentar. Então, se quiser soltar todo o ar, tipo um suspiro, vou fazer uma inspiração profunda, vou suspirar, inspira profundo. Esse suspiro inspiratório, ele é o volume de reserva ins. E quando eu faço o contrário, vai solto o ar, isso é o volume de reserva expiratório, tá bom? Esses são os volumes que eu consigo manobrar para ins e para expiração. Agora, tem um volume chamado volume residual, que é o quarto volume, o último dos volumes, que é um volume que eu não consigo mobilizar. É o volume de ar que fica dentro dos alvéolos
mesmo após uma expiração máxima, mesmo eu depois de um volume, de eliminar meu volume de reserva expiratório, que é o meu volume expiratório máximo, né? Sempre vai ficar um volume de ar dentro dos alvéolos. Eu falei isso para vocês nas aulas anteriores, não é isso? Então, esse volume de ar que permanece dentro dos alvéolos, ali um pouco mais, acima de mais ou menos um litro de ar, mais ou menos, tá? Essa quantidade de ar que fica dentro do nosso pulmão a gente chama de volume residual. É o resíduo, é o volume de ar que a gente não manobra, é o volume de ar que a gente não alcança, é um volume de ar que permanece dentro dos nossos pulmões, dentro dos nossos alvéolos, dentro do nosso sistema respiratório de modo geral, tá bom? Que permanece lá dentro, apesar de eu fazer o máximo de expiração possível, tá bom? Então, esses são os volumes pulmonares. Do mesmo modo, eu tenho também o que a gente chama de capacidades pulmonares. São as capacidades. Capacidades, gente, também são 4. E elas nada mais são do que a soma de volumes. Então, por exemplo, capacidade inspiratória. Capacidade inspiratória, na prática, para facilitar aqui o jogo, é a soma do volume de reserva ins e o volume de reserva, o volume de reserva ins e o volume corrente. Isso aqui é o que a gente chama de capacidade inspiratória. É todo o ar que eu consigo inalar, que eu consigo puxar. Então, o volume basal, que é o volume corrente, mais o volume de reserva ins. Esse todo de volume que eu inalo, a gente chama de capacidade inspiratória, tá? Quando eu considero aqui esse volume que eu inalo e o volume que eu exalo, ou seja, a capacidade inspiratória, que é volume de reserva ins, volume corrente, e aí eu somo ao volume de reserva ex, ou seja, reserva ins, corrente e reserva ex, esses 3 volumes aqui me dão a capacidade vital. Esse nome aqui, capacidade vital, é interessante porque é exatamente vital. O que significa vital? É importante para manutenção da vida dessa pessoa. É a capacidade da vida daquela pessoa. Então a gente trabalha com inspirações, respirações, né? Ins, aqui, ó, ex, correntes. Eu inspiro leve, eu solto leve, inspiro leve, solto leve, inspiro leve, solto leve. Isso que eu acabei de mostrar aqui no cursor, esse é o volume corrente. A partir dele eu posso inspirar profundamente. Quando eu saio do volume corrente daqui, ó, e puxo direto uma inspiração até lá no meu máximo, esse volume aqui, isso a gente chama de capacidade inspiratória, porque eu estou somando os meus 500 ml de volume corrente, mais os meus outros tantos ml, que varia, tá? Em torno de 3.000 e tantos ml, eu tenho aqui de inspiração, e esse aqui é a minha capacidade inspiratória. Agora, quando eu vou lá em cima, inspirei até o máximo, tá aqui, ó, inspirei até o máximo, e agora eu solto todo o meu ar, de cima até embaixo, gente, ó, isso tudo aqui que eu manobrei de ar, a gente chama de capacidade vital. É da minha inspiração máxima até a minha expiração máxima. Tudo certo? A outra capacidade, a terceira capacidade, a gente viu ela naquele último diagrama que eu mostrei para vocês. Lá tá chamando de CRF. Aqui tá chamando de CFR. É a mesma coisa, tá? Capacidade residual funcional, capacidade funcional residual. É a mesma coisa. Deixa eu lembrar vocês. Lembra lá daquela imagem que o pulmão está equilibrado, a pressão de dentro com a pressão de fora? Aquele ponto B lá daquele gráficozinho que a gente viu anteriormente? Pronto, ali é essa respiração aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. É o equilíbrio, gente. Então, nesse ponto onde eu tenho o ar que está todo o volume residual que está dentro do meu pulmão, que não sai, mais o volume de reserva ex, esse ponto aqui que eu estou em equilíbrio é quando eu faço uma inspiração lenta e solto até um pouquinho. Esse ar que permanece no meu pulmão, certo? Reserva ex mais residual, esses 2 volumes eu chamo de capacidade residual funcional ou capacidade funcional residual. É nesse ponto aqui, gente, que o meu pulmão ele está em equilíbrio. É o ponto que o meu diafragma ele está no ponto de melhor, como é que eu posso dizer, melhor condição para a contração.
É neste ponto que eu consigo, a partir dele, ó, eu entro em equilíbrio elástico, e daqui para cima, se eu quiser fazer uma inspiração, por exemplo, o meu diafragma ele vai estar com a força plena para poder inspirar da melhor maneira possível. É o momento que eu coloco o meu diafragma na melhor posição de alongamento do diafragma. Ele está numa posição ideal para eu poder realizar uma inspiração profunda, para eu poder contrair adequadamente o meu diafragma. Tá? É como se estivesse alongando o meu diafragma nessa posição de CRF ou CFR, tá bom? E aí daí para cima, quando eu inspiro, eu consigo então fazer com que o meu diafragma ele consiga usar toda a sua excursão, toda a sua mobilidade, tá certo? E por fim, gente, quando eu somo todos os 4 volumes, então reserva ins, volume corrente, reserva ex e residual, eu tenho o que a gente chama de capacidade pulmonar total. Olha só, a gente não consegue manusear a capacidade pulmonar total. Por quê? Porque eu estou com o volume corrente lá, então eu não consigo mexer com o volume corrente, né? Então a capacidade pulmonar total é a soma dos 4 volumes, mas eu consigo mexer até a capacidade vital, que eu consigo mexer com reserva ins, corrente e reserva ex, esses 3 volumes, tá? Mas só para vocês entenderem esses volumes, né, que a gente tem a partir da complacência pulmonar e as suas respectivas capacidades, que é a soma desses volumes, tá bom? E para que serve isso, gente? Para que a gente possa entender as diferenças, olha só, entre as alterações que existem entre os tipos de pessoas. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês sobre complacência? Falei para vocês que a complacência ela pode estar reduzida e ela pode estar aumentada. A complacência reduzida, eu tenho um exemplo de doenças restritivas. Lá estava o exemplo de uma fibrose. É uma doença restritiva. Ela restringe, ela não permite que o pulmão ele se expanda adequadamente. E eu tenho outro exemplo aqui, que eu tive que corrigir nessa figura, que são as doenças obstrutivas, que são aquelas que possuem uma alta complacência. E eu tenho o normal. Então, olha que interessante. A baixa complacência, a gente tem baixos volumes. Reserva ins, volume corrente, reserva ex e volume residual. Veja que eu não consigo expandir mais do que isso o meu pulmão. Meu pulmão já está no máximo da sua capacidade pulmonar total. Esse é o limite elástico desse pulmão. A complacência dele está baixo, portanto, gente, todos os volumes estarão reduzidos, principalmente os volumes expiratórios, ou seja, a capacidade residual funcional do pulmão dessa pessoa. Agora, olha que interessante. Quando eu olho para o paciente que tem uma doença obstrutiva, que é aquele paciente que tem uma alta complacência, mas eu falei para vocês que ter uma alta complacência acima do normal também não é nada legal, não é verdade? Porque perde elasticidade. Olha que interessante. Os volumes inspiratórios estão bem parecidos com a normalidade, porém, gente, a capacidade residual funcional desse paciente está exagerada, principalmente no volume residual. Ou seja, pessoas, lembra da história da hiperinsuflação, lembra da história daquele grau de insuflação, aquela pessoa que tem aprisionamento de ar. Lembra que eu defini para vocês agora há pouco que o volume residual é o volume de ar que eu não consigo tirar do pulmão, que é o volume de ar que permanece dentro do pulmão, que por mais que a gente force, a gente não consegue tirar. Olha que interessante. O que é que está acontecendo com esse doente aqui, ó? Ele está aprisionando o ar. Esse ar dele de volume residual não sai. Está lá aprisionado. Por conta de fenômenos obstrutivos que eu não vou entrar em detalhes agora. O ar está entrando, gente, ó, entra normal, tem seus volumes de capacidade inspiratória bem parecidos, estão vendo? Só que essa pessoa, ela acumula ar lá dentro. Isso é ruim, tá bom? Então, a complacência do pulmão dessas pessoas determina os volumes pulmonares que elas possuem. E eu quero aqui que vocês vejam as diferenças que as complacências dos tipos, né, as variações de complacências, vão gerar nos volumes e capacidades pulmonares, tá bom? Agora eu preciso trazer um outro conceito que eu já falei com vocês sobre ventilação, tá bom? Ventilação, antes de mais nada, eu preciso dizer que ventilação, gente, é uma ideia de variação. Então, quando eu penso em ventilação, eu penso em entrada e saída de ar. Eu penso em troca de ar.
Eu penso na movimentação do ar. Vocês estão entendendo isso? A ventilação é isso, é o ar que vai e o ar que volta, tá bom? É essa variação de volume. Guarda essas informações para a gente não confundir daqui a pouco algumas informações que eu vou trazer para você, tá bom? Então, eu preciso dizer que esse delta V, que é o delta de volume, tá? Ele determina essa ventilação. Então eu vou trazer alguns conceitos aqui de ventilação. O primeiro deles que a gente chama de ventilação total ou ventilação minuto. A ventilação minuto, desculpa, o volume minuto, né, como a gente chama, tem um testezinho específico de volume minuto. Por isso que eu acho que é interessante vocês guardarem esse nome, tá? Mas é sinônimo de ventilação total, tudo bem? O volume minuto, gente, nada mais é do que esse volume, essa quantidade de ar, de gás, que circula nos pulmões. Olha a palavra circulante, ou seja, está indo e voltando a cada minuto. Ou seja, gente, vamos ser bem práticos. Eu vou pegar a quantidade de ar que eu tenho em cada respiração, tá? E eu vou multiplicar isso pela frequência respiratória do meu paciente. Porque, veja, lembra que a frequência respiratória a gente faz em 1 minuto, né? A gente precisa contar quantas vezes a pessoa inspira em 1 minuto, 60 segundos. Essa contagem, a gente vai ter, a partir dela, a frequência respiratória, que vocês lembram que eu falei para vocês na primeira aula, que é normal, né, entre 12 e 20, né? Quando eu tô para mais, eu tô com um ataque apneia. Quando eu tô para menos do que 12, eu tô com a bradipneia, que é a redução da frequência respiratória. E o normal é uma eupneia, eupneico, tá bom? Então, olha só. Então, o volume corrente, eu comentei com vocês agora há pouco, geralmente o volume corrente ele é em torno de 500 ml. E isso varia de acordo com aquelas circunstâncias que eu coloquei, tudo bem? Mas vamos considerar um padrão, uma média. Então, o volume médio, o volume corrente médio, ele é em torno de 500 ml. Se eu pegar um exemplo aqui de uma pessoa que respirou 15 vezes em 1 minuto, tá bom? Que inspirou 15 vezes em 1 minuto, a inspiração, a frequência respiratória dela é de 15. Eu vou multiplicar 500 vezes 15. Esse valor final, 7.500 ml, é exatamente, gente, o volume total, o volume minuto, a quantidade de volume que passou pelo pulmão dessa pessoa durante 1 minuto. Entenderam? Então, aqui, quando eu falo de volume, estou contando só as inspirações, tá bom? Não conta a expiração, conta a ins, tá certo? Então, é o volume que entrou, que passou por esse pulmão em 1 minuto, certo? Então, 7.500 aqui é um exemplo, guardem esses números que eu vou mostrar daqui a pouco alguma coisinha para vocês. Aí eu preciso trazer um outro conceito, que é a ventilação alveolar. Uma coisa é a ventilação que passa pelo pulmão, e aí, quando eu digo... acho que é interessante até dizer que passa pelo sistema respiratório, tá? Vamos dizer assim, que passa pelo sistema respiratório. Porque só o pulmão eu posso estar incorrendo em algumas dificuldades de entendimento, porque a traqueia, as vias aéreas superiores também conta também entra nessa contagem de ventilação total, tá bom? Ventilação alveolar, o nome já diz tudo, gente. É a quantidade de ar disponível para a troca gasosa. Por que disponível para a troca gasosa, gente? Porque a quantidade de ar que está na zona respiratória. Lembra da zona respiratória? É aquela quantidade de ar que está disponível para a gente poder ter uma troca gasosa, ter uma hematose de fato. Então, uma coisa é a quantidade de ar que passa pelo pulmão. Beleza, a gente já sabe. Vocês já ouviram a definição, o conceito que eu falei lá atrás sobre espaço morto anatômico. Daqui a pouco volta isso, tá bom? Mas eu falei para vocês sobre espaço morto anatômico. Eu falei que nem todo o ar que entra na via respiratória, ele vai de fato para a troca gasosa, não é verdade? Nós temos uma zona condutora enorme, que não tem um alvéolo sequer. O que acontece lá na zona condutora? Nada, apenas o ar que permanece ali dentro, mas ele não é usado na troca gasosa. Você lembra disso, não é verdade? Então veja, para eu saber a quantidade de ar de fato disponível para a troca gasosa, eu tenho que calcular a ventilação alveolar. Nesse caso, gente, a gente faz uma lógica aí que é mais ou menos a seguinte. Partindo do princípio que eu tenho um volume corrente de 500 ml, que é aquela quantidade de ar que eu inalo, né, basalmente, numa respiração
leve, espontânea, de repouso. Eu disse para vocês, eu também falei para vocês que em média 150 ml permanecem no espaço morto anatômico. Fica 150 ml fica na traqueia, fica nos brônquios principais, em alguns bronquíolos, mas não entra na zona condutora. Desculpa, não entra na zona respiratória, fica na zona condutora, não é isso? Fica nas vias aéreas. Então, pessoas, o que eu estou dizendo para vocês é que desses 500 ml, em toda a inspiração que eu faço, 500 ml eu preciso tirar 150 ml. 150 ml. Vale de novo lembrar vocês que, por exemplo, uma pessoa mais alta e uma pessoa mais baixa. Gente, uma pessoa mais alta, sei lá, 2 metros de altura, uma pessoa de 1,5 m, o tamanho da zona condutora da pessoa de 1,5 m é menor do que da pessoa de 2 metros. Vocês concordam comigo? Porque a extensão corporal é diferente, a composição é diferente, enfim, é diferente, tá bom? Então, eu estou dando um parâmetro, meio que um dado médio, tá bom? Para vocês. E isso varia. Então, pessoal, como é que faz a continha aqui, ó? De cada 500 ml que entra em cada respiração, no caso, em cada inspiração, né? 150 não vai para troca. Então, eu faço uma subtração. Dessa subtração, eu multiplico por 15 depois. Vamos lá, 15 é o que, gente? É a frequência respiratória, não é verdade? Então, eu faço uma multiplicação dessa subtração aqui, depois eu multiplico por 15. Isso aqui, gente, vai dar 5.250 ml. O que é 5.250 ml, gente? É a quantidade de ar que eu tenho à disposição para a troca gasosa. É o que a gente chama de ventilação alveolar. Eu vou fazer um parêntese neste momento. Isso não quer dizer que eu vou trocar 5.250 ml todas as vezes. Possa ser que essa pessoa tenha um problema nesse alvéolo, um problema. Lembra que a gente pode ter uma barreira, uma membrana alvéolo capilar com problema. Lembra que a pessoa pode ter um problema na questão da circulação. Lembra disso? Que pode ter um problema no capilar. Se essa pessoa tiver um problema, ela talvez nem use 5.250 ml. E detalhe, 5.250 ml de gás, de ar, por minuto. Porque eu fiz a contagem, gente, fazendo a multiplicação por 15. Tá bom? Porque se for a cada inspiração, vai ser somente resultado dessa subtração aqui. Tá bom? Então, pronto. Esses dados aqui é importante. Então, só para a gente interpretar aqui, gente, ó. De 7.500 ml, 5.250 eu vou ter, de fato, disponíveis para a troca gasosa. Ponto. Olha aqui, ó. Vou passar para... Opa. Pronto. Beleza. Guarda essa informação. Eu vou falar de novo do espaço morto agora. Eu já falei para vocês de espaço morto anatômico, EMA. Tá bom? Espaço morto anatômico, não há troca gasosa. Espaço morto anatômico é um lugar que não tem troca gasosa, que a gente não tem alvéolo para poder trocar o ar que está ali dentro. Ele fica um ar perdidão ali. O ar que entra, o ar que sai. O mesmo ar que entrou, o mesmo ar que saiu. Ponto. Fechou, tá bom? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Como eu falei para vocês, essa zona, esse espaço morto anatômico, ele depende de variáveis corporais. Uma maneira de se calcular é pelo quilo, pelo peso da pessoa, tá? Então, por exemplo, existe aqui uma medida básica que é 2 ml por quilo de peso corporal. Perdão. O que significa dizer, gente, que para cada 1 quilo que a pessoa tem, ela vai ter em torno de 2 ml de espaço morto anatômico. Então, quanto maior o peso dessa pessoa, provavelmente maior o espaço morto anatômico que ela possui. Ou seja, maior a zona de condução dessa pessoa, maior o espaço que ela tem que não há troca gasosa. Tá bom? Então, é uma maneira de você calcular para o seu paciente aí. Ela não é a melhor de todas, mas é a que a gente tem para estabelecer algumas individualizações, tá bom? Guardem esse dado aqui. Então, portanto, não há trocas gasosas, ou seja, não chega nos alvéolos. Então, sempre, gente, a ventilação alveolar, guardem essa informação, ó. A ventilação alveolar, ela sempre vai ser menor do que o volume minuto. Ou seja, volume minuto é igual à ventilação total. Lembra disso? Então, eu tinha 7.000 e tantos de volume.
Vai chegar a 7.000 e tantos no alvéolo? Não, vai se perder 2.000 ali no meio do caminho, tá bom? Então, a ventilação alveolar, ela sempre vai ser menor do que o volume minuto ou ventilação total, tudo certo? E aí eu falei para vocês que existem outros espaços mortos aqui, que nesse caso é o espaço morto fisiológico. Antes de chegar no fisiológico, eu preciso falar de um outro tipo de espaço morto, que a gente chama de espaço morto alveolar. Eu acabei de dizer para vocês aqui, no slide anterior, que daqueles 5.200 e tanto, eu falei para vocês, não quer dizer, né, que eu falei para vocês que é o ar que está disponível para o alvéolo, né, realizar a troca gasosa. Aí eu dei um spoiler, falei, ó, mas isso não quer dizer que todo esse ar vai ser trocado. Isso não quer dizer que todo esse ar vai servir de difusão, vai ter troca gasosa, vai ter hematose. Isso eu acabei de dizer para vocês. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Eu estava falando para vocês que existe o chamado espaço morto alveolar. Em algumas doenças alveolares, certo? Doenças, os alvéolos eles são ventilados, mas eles não são perfundidos. O que é que significa dizer isso, gente? Perfusão, já vou trazer um conceito que eu vou abordar logo mais na sequência. Perfusão da ideia de circulação sanguínea, de troca ali do sangue com o gás, de entrada de gás no sangue e vice-versa. É a difusão que acontece na membrana alvéolo capilar. Perfusão é assim, eu vou até antes disso, tá? A perfusão eu posso por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de embolia pulmonar, baixo débito cardíaco. O que é que significa dizer isso, gente? Ó, o que é baixo débito cardíaco? Deixa eu dar esse exemplo para vocês. O baixo débito cardíaco é quando... eu falei na primeira aula que o coração ele bombeia 5 litros de sangue por minuto. Isso é uma média, tá bom? Quando o débito cardíaco está normal, é 5 litros. Quando o débito cardíaco está baixo, pode ser 4 litros. Vocês entenderam isso? Que débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, gente, débito cardíaco baixo é menos sangue disponível. Se tem menos sangue disponível sendo bombeado, também vai ter menos sangue disponível para a troca gasosa. Vocês entendem essa lógica? Então, significa dizer que vai ter menos irrigação sanguínea dentro do pulmão também. E se tem menos sangue, com certeza tem menos troca. Então, pessoas, o que eu estou dizendo para vocês é que às vezes, em algumas situações, como embolia, o que é embolia, gente? Embolia é quando a passagem de ar, passagem de sangue, ela se fecha. Um êmbolo, que é como, sei lá, vou dar um exemplo vou falar uma coisa bem simples. Uma placa de gordura obstruiu a passagem do sangue. Houve uma interrupção do suprimento sanguíneo para uma área pulmonar específica. Houve uma parada, uma supressão do sangue dentro do pulmão, por exemplo. É uma embolia pulmonar, tá certo? Pode ser de vários tipos de embolia, gasosa, gordurosa, etc. Ok? Mas vamos lá, uma embolia pulmonar. Supressão do sangue, ok? Se não tem sangue chegando no alvéolo, não vai ter troca gasosa. Por mais que o alvéolo esteja com seus 5.200 e tantos ml de ar. Vocês entenderam isso, gente? Que se não tem sangue, não tem troca. Então, esse aqui é o que a gente chama de espaço morto alveolar. Emal. Espaço morto alveolar. É quando, por mais que o ar chegue no alvéolo, não há sangue para poder executar essa troca. Morreu a história aqui. Aí, gente, agora sim a gente entra no espaço morto fisiológico. Espaço morto fisiológico é simples. É a soma do espaço morto anatômico. O espaço morto anatômico eu tenho ele sempre, tá, gente? Eu posso ter ele mais ou menos. Eu posso ter ele normal e aumentado. Eu posso ter mais 150 de espaço morto por conta... Deixa eu dar um exemplo bem legal aqui. Tô demorando muito falando nisso, mas eu lembro das coisas e eu tenho que passar isso para vocês. Sabe quando a pessoa é entubada? Ela coloca um tubo e ela usa um ventilador mecânico. Olha só que interessante. Se eu tivesse... para ventilar a pessoa, tem que ter um tubo que a gente chama de tubo endotraqueal e eu tenho que colocar um conector para o ventilador. Então eu tenho ali mais ou menos 1 metro de conector e mais, sei lá, 30 centímetros de tubo dentro da via aérea do paciente.
Gente, a pessoa normal, ela, né, sem tubo, ela respiraria, o ar entraria pelo nariz e iria até a zona de transição, né? De condução para a zona respiratória, ok? É um tamanho. Agora imagine vocês colocar agora, já tenho isso, aí eu coloco agora um tubo mais o ventilador. Vai aumentar o espaço morto anatômico, não vai? Então, olha que interessante, o espaço morto anatômico ele pode ser aumentado em algumas situações. A ventilação mecânica é um exemplo. Agora, sim, o ventilador mecânico ele compensa o espaço morto anatômico, entendeu? Então, a gente consegue resolver o problema desse espaço morto que é gigantesco. Porque daqui que chegue lá na máquina, é um espaço morto bem grande que tem ali. Mas a máquina, a gente consegue compensar esse espaço morto e consegue colocar adicional ali no paciente. Certo? Espaço morto fisiológico, portanto, gente, é a soma do anatômico, que já existe, mais o alveolar que pode existir em decorrência de alguma alteração. O alveolar tem que ter uma doença que gere esse problema, tá bom? Fechou? E agora eu vou ilustrar para vocês. Então ali, ó, a gente tem 500 ml de ar corrente, aquele volume corrente. Eu tenho uma pessoa que está fazendo uma frequência de 15 incursões respiratórias por minuto. Então eu multiplico 500 por 15 e eu vou ter o quê? A ventilação total ou volume minuto, ok? Que é o volume de ar que entrou nessa via aérea do meu paciente. Entrou 7.500, mas não quer dizer que 7.500 foram para foram disponibilizados, né, vamos dizer assim, para troca gasosa. De 7.500 eu perdi ali em torno de 2.000 ml de ar para o volume, para o espaço morto anatômico, 150 ml vezes 15. Porque se eu estou calculando aqui por minuto, eu também tenho que calcular por minuto aqui, tá bom? Porque esse 150 ml é por inspiração. Em cada inspiração é 150 que eu tenho que descontar, tá bom? Se eu estou fazendo em minuto, eu vou ter que descontar no minuto. Então, eu multiplico pela frequência respiratória. Então, 5.250 disponíveis para a ventilação. Quer dizer que tudo isso vai ser aproveitado? Não necessariamente. Eu posso ter um espaço morto fisiológico ali, desculpa, um espaço morto anatômico, alveolar, tá certo? Que pode estar dificultando a troca gasosa. Então, só para vocês verem aqui esses parâmetros aqui, para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica, ok? Da ventilação. E agora, eu vou entrar... Opa! Complicar um pouquinho a história, gente. Porque eu citei ventilação, falei muito de ventilação para vocês. Citei perfusão, né? Eu espero que vocês tenham entendido a perfusão. Falei para vocês agora há pouco. Eu falei para vocês quase que a definição de ventilação-perfusão, tá? Que é o que? Não existe troca gasosa se falta qualquer uma das partes. Se só tem ventilação, não tem troca gasosa. Se só tem perfusão, não tem troca gasosa. Então, relação ventilação-perfusão, é a VQ, que está aqui, ó. Ela é o que? É uma razão, né? Porque é uma divisão de uma coisa pela outra, que existe entre a quantidade de ar pela quantidade de sangue que vai chegar ao pulmão. Essa relação, gente, ela tem que ocorrer, o ideal é que seja entre 0,8 e 1, tá bom? Se tiver abaixo de 0,8 e se tiver acima de 1, provavelmente está tendo algum tipo de problema ali. Provavelmente está acontecendo alguma coisa. O pior é abaixo de 0,8, tá certo? Então, por que tem que estar nesses valores aqui, entre esses limites, tá bom? Porque nesses limites ocorre uma melhor troca gasosa, um melhor equilíbrio, portanto, entre o ar e o sangue. Então, essa relação 0,8:1, né, de 0,8 a 1, ela é muito importante para que a gente consiga manter uma boa troca gasosa. Gente, nem é bom estar com o pulmão encharcado de sangue, nem é bom estar com o pulmão com pouco sangue. Nem é bom estar com o pulmão hiperinsuflado, lembra? Nem é bom estar com o pulmão fibrosado, com baixa complacência, com pouco volume. Então, nem muito nem pouco, tanto para ar quanto para sangue. Morreu a conversa, é isso que vocês têm que entender aqui nesse momento. Algumas considerações, né? A ventilação alveolar, a gente viu naquela continha que ela foi 5.000 e tanto, né? Ela varia de acordo com o perfil das pessoas, né? Da altura, aquela coisa que eu falei para vocês, altura, sexo, doença, o que for. De 4 a 6 litros por minuto.
E o fluxo sanguíneo é aqueles 5 litros por minuto que eu falei do débito cardíaco para vocês, tá? O que varia mais aqui é a ventilação do que o volume, a ventilação do que o fluxo de sangue, tá bom? Uma informação importante. A relação, como falei para vocês, ideal é essa aqui. Ela pode variar para mais ou para menos disso aqui, mas essa é a ideal. Volta a dizer o motivo do porquê. Gente, a troca gasosa é troca de quê? É troca de O2 por CO2. Lembra disso? Eu vou entrar em detalhes, assim, vou pincelar daqui a pouco sobre o transporte de CO2 também, tá? Mas eu te dou O2, tu me dá CO2. Eu coloco O2 para dentro e eu tiro CO2. Coloco CO2 para fora. Tá claro? Então, lembra que eu falei para vocês de PaO2, PaCO2? Agora eu vou falar parecida a mesma coisa, é PO2 e PCO2. É a pressão de oxigênio e a pressão de dióxido de carbono. Eu tenho que ter uma pressão de oxigênio suficientemente alta, né, nos seus limites de normalidade, que não pode gerar, que tenha dentro de um limite que seja benéfico para aquela pessoa, porque muito também é ruim, tá, gente? É igual a água. Água em excesso também faz mal, né? Tem um ditado popular. Mesma coisa o oxigênio, tá? Eu vou ter uma aula lá pra frente que eu falo sobre isso, mas aqui a gente chama de hiperóxia. É quando o oxigênio está em excesso, isso é danoso, isso gera processos inflamatórios sistêmicos, uma cadeia de processos inflamatórios que são bem danosos para o alvéolo, para o sistema respiratório como um todo. Então é ruim, tá? É ruim. E abaixo, com certeza é ruim. É uma coisa, eu nem sei se eu coloquei aqui. Depois eu falo. É a chamada hipóxia. Eu vou falar isso depois. O CO2 a gente se fala, tá? CO2 para cima ou para baixo é muito ruim também. Gera acidose, gera alcalose, o pH se modifica. Isso pode ser fatal, dependendo da situação, tá bom? Então, gente, manter O2 e CO2 dentro de suas pressões, dentro dos seus limites de normalidade é o ideal. E eu consigo manter isso com a relação que estabelece entre 0,8 e 1. É para isso que a gente tem que ficar de olho nessa relação. Então, eu vou entrar em detalhes sobre ventilação e perfusão para vocês. Espero que vocês entendam, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de distribuição da ventilação. Gente, uma pausa para água aqui, para água. Dá uma interpretada aí nesse gráfico, o que vocês entendem? Olha só, são as distâncias, né? Uma parte mais baixa, uma parte mais alta do meu pulmão. E tem uma variação aí, não tem? Olha só que interessante. Está mostrando aqui, gente, que a distribuição da ventilação ela não é igual em todo o pulmão. Tem uma parte do pulmão, por exemplo, as partes mais de cima, mais apicais do nosso pulmão, elas possuem uma ventilação menor do que as partes de baixo do nosso pulmão. Vale aqui lembrar que ventilação é ΔV, é variação de volume. Quanto maior a variação do volume, maior é a ventilação, gente. Guardem isso, porque pode confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Daqui a pouco. Essa distribuição depende de várias coisas. Depende do volume pulmonar pré-inspiratório, ou seja, quanto de ar que já está lá dentro do pulmão da pessoa. Depende do volume corrente, ou seja, de quanto de ar ela está respirando na tranquilidade, se está ultrapassando aqueles 500, se está sendo abaixo dos 500. E depende da posição corporal. E é interessante que, por exemplo, essa medida aqui é a medida do paciente em posição ortostática, em pé, tá? Mas se eu colocar ele deitado, isso muda. E vou mostrar daqui a pouco algo sobre isso. Se eu mudar ele decúbito, muda. Se eu colocar ele na posição de Fowler, muda. Se eu colocar ele na posição sentada, muda. Porque as pressões se modificam e tudo vai se alterando, tá bom? Então, existem ajustes da distribuição da ventilação. Portanto, gente, não há uma homogeneidade para a ventilação. Fato. Vocês estão vendo isso aqui por esse gráfico. E eu já vou adiantar um assunto que também não há homogeneidade na perfusão pulmonar. Ora, gente, se o sangue varia de acordo com o nível de altura do pulmão, se o ar varia de acordo com a altura do pulmão, o sangue também altera de acordo com a altura do pulmão. Se é mais alto, se é mais baixo, está no meio, se está virado para cima, para baixo, etc. Então,
Não há homogeneidade. Aquela ventilação-perfusão não é homogênea. Eu não tenho um lugar que, enfim, eu tenho variações de ventilação e de perfusão ao longo do nosso pulmão, tá bom? É, uma coisa, aí aqui eu vou começar a entrar em alguns detalhes, tá bom? Lembra que eu falei para vocês da interdependência da pressão pleural? Eu falei para vocês que a pressão pleural é uma pressão negativa, sempre negativa, e que ela, dada a proximidade que ela tem do pulmão e a inter-relação entre elas, né, entre a cavidade pleural e o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar, né, os alvéolos, as estruturas pulmonares, eu falei para vocês que essa íntima relação faz com que a pressão da pleura, que a gente chama de pressão externa, lembra disso, né? Ela interfere diretamente nas pressões alveolares, pulmonares, tá bom? Então olha só que interessante, gente. A pleura, ela também não tem uma pressão homogênea. A pressão da pleura varia ao longo da extensão do pulmão. Por exemplo, a pressão da pleura ela é mais negativa nos ápices, ou seja, na parte superior do pulmão, do que na parte inferior do pulmão. Então, olha só, no ápice é mais negativo do que na base. Em cima é mais negativo do que embaixo. Vocês entenderam isso? Menos 10 é mais negativo do que menos 2,5. Ok? E lembra que eu falei para vocês, guarda aí na cabeça a história da negatividade. Vamos pensar em negativo como sendo um vácuo, né? Lembra dessa história? Então, gente, se é mais negativo, ó, tá aqui, ó. Se é mais negativo, vai tender a puxar mais do que o menos negativo. Tudo certo? Essa bolinha branca, ela é o alvéolo. O alvéolo está mais aberto no ápice do que na base. Por quê? Porque a pressão aqui de fora, sucção, vácuo, está sendo maior em cima do que embaixo. Esse tracejado, gente, é o limite do alvéolo, como se fosse o limite do elástico, da mola, lembra? É o limite das propriedades elásticas desse alvéolo. Então, gente, em cima, no ápice, ele está quase no limite das suas propriedades elásticas. Embaixo, ele ainda está longe dos limites da propriedade elástica. Vocês entenderam até aqui? Aonde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que quando o alvéolo está já no limite, a variação dele, quando ele está próximo do limite elástico, a variação dele para o máximo é muito curtinha. Daqui onde está essa borda branca, gente, para a borda tracejada, é uma variação muito pequena de volume que falta para preencher. Tá dando para entender? Enquanto que o de baixo, o que falta para preencher o limite é maior. Onde é que está o maior ΔV, gente? O maior ΔV está em cima ou está embaixo? O maior ΔV está embaixo. A maior possibilidade, ó, de variação está na base. Por quê? Porque a pressão pleural é menor. Eu tenho aí, gente, uma maior diferença entre pressão, olha, dentro do alvéolo, está bem pequena, e pressão de fora do alvéolo. Essa diferença de pressão faz com que, lembra da pressão transpulmonar, gente? Olha aqui ela, ó, bonitinha, ó. Faz com que o meu pulmão já esteja, por exemplo, aqui já está no máximo da pressão transpulmonar. O pulmão já está todo esticado. Então, a variação de volume, ela vai ser muito pequena, certo? Aqui eu consigo fazer uma variação maior, porque aqui eu não estou no limite da pressão transpulmonar. Então, gente, a ventilação, por que é que a ventilação é maior na base do que nos ápices? Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Porque é maior na porque é maior na base a ventilação, ó, a ventilação é maior na base do que no ápice. Resposta: porque a pressão pleural, ela é menor na base, ela é menos negativa na base, acho que é melhor falar menos negativa, tá? E mais negativa no ápice. Isso gera
uma um maior distensionamento, uma distensão. Onde é que a complacência é maior, gente? Isso é interessante, né? Porque veja, o alvéolo ele está mais distendido no ápice, então ele já está no limite da complacência dele. E na base ele tem bastante complacência, porque elasticamente, a propriedade elástica está disponível para ele ser esticado, e ele vai conseguir ser esticado aqui, ao máximo. Ele tem mais espaço, a mola está com mais espaço para abrir aí. Tá certo? Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido isso. De ΔV, é variabilidade. A ventilação é maior na base, porque ela permite, a base, ela tem menos, a pressão pleural, ela está menor, está menos negativa, e a distensão do alvéolo, portanto, é menor. Então, ele tem mais espaço para abertura. O ar vai entrar e vai conseguir estender mais esse alvéolo, variar mais a ventilação. Espero que tenha ficado claro. Olha que interessante, gente. Eu falei para vocês que se mudar a posição do alvéolo, desculpa, do pulmão, né, do corpo da pessoa, também pode mudar a distribuição. Olha que interessante. Se eu virar o paciente colocando o pulmão, um pulmão para baixo, esse pulmão aqui é o pulmão esquerdo, tá? É isso? É. O pulmão esquerdo tá para baixo e o pulmão direito tá para cima. Olha que interessante. Se eu colocar o pulmão esquerdo para baixo, ele vai ser, na lógica aqui, porque a pressão ela acompanha o posicionamento. Pressão, pressão, ventilação, perfusão, acompanha a posição corporal, tá? Então, a ventilação ela é favorecida nas áreas inferiores do pulmão, nesse caso. Porque, veja, aquele pulmão que eu falei para vocês, tá aqui a marquinha do pulmão antigo, falei que aqui o ΔV é maior do que aqui, né? No pulmão em pé. No pulmão deitado, a lógica também vai ser a mesma. É como se esse pulmão de cima fosse o ápice e esse pulmão de baixo fosse a base. Olha que coisa doida, gente. Então, o que estou fazendo aqui? Se eu quiser, por exemplo, abrir mais o pulmão. Professor, eu quero mexer meu paciente. Meu paciente está com a baixa ventilação no pulmão esquerdo. Professor, o que é que eu faço para melhorar a ventilação no pulmão esquerdo? Eu vou dizer o quê? Coloca ele, a gente chama de pulmão dependente, ó. Coloca ele para baixo, coloca ele em decúbito lateral esquerdo e faz uns trabalhos aí que a gente vai aprender depois, tá? Faz uma técnica X, Y, Z com ele nessa posição. Aí depois tu reausculta ele. Você vai ver que a ventilação dele aumentou no pulmão esquerdo. Por quê? Porque eu mexi com a fisiologia, gente. Olha que legal. Por isso que eu adoro essa parte fisiológica, adoro essa parte da fisioterapia respiratória, porque a gente consegue mexer, trabalhar com a fisiologia. E a gente aqui, se vocês entenderem isso, ó, maravilha. Aí vocês vão aplicar isso na prática, tá bom? Lá na frente, eu espero muito que vocês consigam me explicar as coisas assim, tá? Então, eu estou me esforçando para vocês entenderem aqui, para eu poder mostrar, enfim, da maneira mais prática, didática possível, a aplicação das técnicas que virão, certo? Então, essa aqui é a lógica do pulmão dependente, que é botar o pulmão para baixo para facilitar a maior ventilação dele. Fechou? Quando eu penso agora em perfusão, eu falei da ventilação, né? Relação ventilação-perfusão, beleza. Aí eu falei, não é homogêneo, nada. Nem ventilação, nem perfusão. Acabei de explicar a ventilação. E a perfusão, gente, ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha que interessante. A pressão, como a pressão no ápice, esse PAzão aqui é pressão alveolar, essa daqui é a pressão arterial, da artéria pulmonar, essa aqui é a PV, me esqueci, mas acho que é a pressão venosa, tá? Olha que interessante, esse balãozinho é o alvéolo. Vocês lembram, gente, ó, no slide anterior, o alvéolo de cima ele está mais distendido, não é isso? Ele está com mais pressão dentro dele, porque está todo esticado. Então, a pressão, desculpa, a pressão do alvéolo ela é maior. Como a pressão do alvéolo é maior, ele está mais esticado, vamos pensar assim, bem simples. Se ele está muito esticado, ele está comprimindo quem, gente? Está comprimindo o vaso. Olha o vaso aqui, ó, está apertado. Então, a pressão arterial e a pressão venosa estão menores, a pressão do sangue está menor do que a pressão do ar. Olha que interessante. Quando eu vou para o extremo agora, quando eu desço, vou lá para baixo, a pressão do alvéolo não é tão grande assim, ó. Lembra? A pressão do alvéolo, o alvéolo não está tão distendido, então ele não está tão esticado. Então, se ele não está esticado, ele não está com tanta pressão.
a pressão do alvéolo ela é menor do que a pressão aqui da parte circulatória do sangue, alveolar e venoso, tá? Olha que interessante. Neste caso, tem mais perfusão na base por conta da pressão do sangue estar maior do que a pressão do ar. Vocês entenderam isso? E onde é que há um maior equilíbrio, gente, de perfusão? O maior equilíbrio está aqui, ó, igual, perfusão e ventilação, zona 2, no meio do pulmão. Um terço médio do pulmão. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Terço médio, tá? Nesse ponto aqui, o pulmão ele está com a melhor equilíbrio entre ventilar e perfundir. Então, gente, quando eu pego a relação ventilação-perfusão, que eu junto as duas coisas, né? Olha que interessante. Aqui eu tenho o fluxo sanguíneo nessa linha. Nessa outra eu tenho a ventilação, tá? Então, a azul é a relação VQ, é a relação ventilação-perfusão. A melhor relação, lembra que eu falei para vocês que a relação é o ideal entre 0,8 e 1? Olha aqui, gente, próximo de 1. É nesse ponto aqui, ó. Esse ponto há um equilíbrio entre sangue, que está nessa linha, e ar, que está nessa linha. Olha que legal, uma intersecção das duas linhas. Neste ponto, olha só, gente, é na altura da terceira costela. Na altura da terceira costela, a gente considera como sendo ali já mais ou menos o terço médio do pulmão. Exatamente naquele ponto que a gente acabou de ver. Então, ali é onde acontece, moral da história. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é neste ponto onde acontecem as melhores trocas gasosas. Não quer dizer que não aconteça no ápice, nem aconteça nas bases. Acontece. Só que nesse ponto é onde há uma melhor eficiência dessas trocas gasosas, porque é um maior equilíbrio entre ventilar e perfundir. Tudo certo? A difusão acontece melhor neste ponto médio do pulmão. Então, aqui só alguns exemplos, gente. Ó, eu tenho aqui uma perfusão aumentada e uma perfusão diminuída. E o normal. Nossa, minha garganta está indo embora já. O normal, gente, é quando eu tenho, por exemplo, ó, uma quantidade de O2 adequada e uma quantidade de CO2 adequada. Ou seja, houve uma troca. Esse O2 vai entrar. Entrou aqui, ó, 150 de O2. Né? E não entra nada de CO2, né? Entrou 150 de O2. 50 já foi para onde? Para a corrente sanguínea. Os outros 100 vai ficar ali porque é o ar que a gente não aproveita, né? O ar que entra e sai, o ar que fica dentro dos pulmões. E ó, eu tinha 45 de CO2. 40 vai sair na expiração. CO2 que entrou na parte ventilatória que vai ser eliminado. Então eu tenho ali, na verdade, gente, deixa eu corrigir aqui. Eu tenho 100 de oxigênio que vai entrar na corrente sanguínea e eu tenho 40 de CO2 que vai sair. Esse 50 é o que fica no meio do caminho, tá bom? Só para falar isso certinho para vocês. O que acontece nesses outros extremos, gente? Eu tenho aqui, já abri para vocês, ó. Eu tenho um chamado shunt. Shunt pulmonar, gente, é um termo, tá aqui, ó, shunt, tá? É quando eu não tenho uma ventilação, é quando alguma coisa obstruiu a ventilação. Então, shunt pulmonar é quando eu tenho circulação, mas eu não tenho ventilação. Certo? Então, o que é que pode gerar um shunt pulmonar? O shunt pulmonar pode ser ocasionado por uma obstrução respiratória. Há muita secreção, o paciente, sei lá, broncoaspirou alguma coisa e ele entupiu, né? Entupiu um brônquio importante, uma lesão, sei lá. É quando não passa ar, gente. Então, obstruiu a passagem do ar. Então, veja, não tenho quase nenhum O2 disponível. Essa pessoa vai ter baixa saturação, né, de O2. Ela vai estar com menos concentração de O2. Esse outro caso aqui, gente, o problema é na circulação. Já falei sobre isso, embolia pulmonar. É quando o sangue não circula. O que acontece? Fica lá a maior concentração de O2, não entra na corrente sanguínea, não vai ter troca gasosa. E não vai sair CO2. Essa pessoa vai ficar retendo o CO2 na corrente sanguínea, o que é muito ruim. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha, os extremos, nem pouco nem muito, são ruins. Tá? Cada um é causado por uma situação diferente. Certo? Deixa
eu falar para vocês um pouquinho dessa difusão bem rápido, tá, gente? Difusão dos gases. Já comentei com vocês sobre a importância da membrana alveolo-capilar. Já falei para vocês que na inspiração entra O2, na expiração sai CO2, dióxido de carbono. O que é que determina essa difusão dos gases? O que determina é a ventilação, que é a quantidade de ar que entra e sai, essa variação. Se a difusão está acontecendo bem, se eu tenho uma boa perfusão e se essa relação, portanto, é equilibrada entre ar e sangue. Lembrem-se da lei de Fick, que a quantidade de ar, de gás, né, que passa ali pelaquela membrana depende do tamanho da membrana e depende da finura, da espessura dessa membrana. Se tiver um problema na membrana, vai ter um problema de difusão. Se tiver um problema de extensão da membrana, uma membrana que foi corrompida, foi, enfim, destruída, vai ter repercussão. Então a difusão depende dessas quatro variáveis aí, e guardem a lei de Fick na memória para não se esquecer, tá bom? Passei. Transporte de oxigênio. Eu queria só falar rapidamente que o transporte de oxigênio é importante, né, para várias coisas. Para a gente fornecer oxigênio aos tecidos, né, obviamente precisa chegar ao O2 aos órgãos, sistemas do nosso corpo, né, não só aos pulmões. É importante também o transporte porque ele vai captar captação do sangue pelas células, né? Quem vai fazer esse transporte são as células sanguíneas, especificamente aqui embaixo, ó, hemácia, tá bom? A utilização do oxigênio sanguíneo, esse é um outro ponto importante, que a gente vai utilizar o oxigênio do sangue. O sangue, inclusive, ele é um transportador também de oxigênio, porque o oxigênio ele pode ser dissolvido no sangue ou ele pode ser combinado com a hemoglobina, com a hemácia, tá bom? Aí vai formar a hemoglobina que eu falei para vocês. Aliás, com a hemácia que contém lá dentro as hemoglobinas, tá? Então, eu tenho a hemoglobina, que é uma proteína que está lá dentro, dentro da hemácia, e a hemoglobina, no caso, ela é responsável por fazer a captação do oxigênio. Então, elas são carregadas pela hemácia, mas quem é responsável por captar é a hemoglobina, tá bom? E o transporte de oxigênio também ele traz um retorno parcial de saturado aos pulmões. Então eu tenho uma quantidade de CO2 que sai e a quantidade de O2 que entra, e isso acontece por meio do transporte de oxigênio. Então não vou entrar em detalhes aqui, mas só queria chamar a atenção para esse nomezinho aqui, ó, oxemoglobina. Oxemoglobina, gente, é quando eu tenho essa aqui, ó, HBO2. Oxemoglobina é exatamente a combinação de oxigênio, da molécula de oxigênio, mais a hemoglobina. A junção dessas duas forma isso aqui e dá-se o nome de oxemoglobina. É neste ponto que esta é a combinação que faz o transporte acontecer. Ponto. Vamos entender só alguns conceitos. Capacidade de oxigênio, saturação de oxigênio. Eu estou falando quase a mesma coisa, só que de olhares diferentes. Vamos lá. Capacidade de oxigênio é a quantidade, quando todos os locais de ligação disponíveis estão ocupados de O2. Vamos entender isso. Sei lá, eu tenho 100 hemoglobinas disponíveis para se juntar com o oxigênio e formar oxemoglobina. Vocês entenderam? Então, quando todas as 100 hemoglobinas conseguem se ligar, né, é a disponibilidade ali de oxemoglobina, essa disposição é o que a gente chama de capacidade de O2. É a condição que o sistema respiratório, nesse caso circulatório, tem, da pequena circulação, né, que ele tem de poder juntar oxigênio. É a capacidade dele juntar oxigênio. Pronto. É a quantidade de locais disponíveis para essa combinação acontecer. A saturação, gente, é a porcentagem disso. Então, não é normal que 100% desses locais sejam combinados. Então, geralmente vai ser quanto? 98% dos locais. 97,5% é a média mais comum de combinação, a porcentagem de combinação de oxigênio com hemoglobina. É isso que quer dizer a saturação, tá bom? Saturação arterial e saturação venosa são diferentes, tá bom? Aqui estão as concentrações de O2. Então, a 100 milímetros de mercúrio de O2
a porcentagem de combinação vai ser geralmente essa. No sangue venoso, que a concentração de O2 é bem mais baixa, né, que é um sangue desaturado, que eu falei para vocês que ele também transporta, né, a gente já vai ter uma saturação mais baixa, tá? E o que é o conteúdo? Gente, o conteúdo total é a soma da capacidade, né, no caso, é a soma do oxigênio que está ligado à hemoglobina, tá? Que é aquele que deu a soma que foi que realmente aconteceu a ligação com o O2 que está fora da hemoglobina, que está fora da hemácia. É aquele que eu falei para vocês que está dissolvido. É um percentual bem pequenininho, 0, eu falei aqui, ó, que mostrei aqui, ó. Esse aqui, ó, 0,003 aqui milímetros de mercúrio, né? De O2, ele é dissolvido no plasma sanguíneo, tá? É uma quantidade bem pequenininha. Então tá, ó, aqui eu queria falar da hipóxia. Então, gente, ó, quando essas concentrações aqui, olha, elas estão abaixo do normal, a gente chama de hipóxia. Hipóxia, hipo de pequeno, óxia de oxigênio. Lembra que eu falei da hiperóxia, excesso, eu estou falando agora da hipóxia. É quando baixou a concentração de oxigênio nos tecidos, tá bom? Nos tecidos. Dióxido de carbono, ele tem um transporte parecido, né? Ele tem meios de transportar, a hemácia também faz esse processo e o plasma também faz esse processo. A diferença, gente, ó, engraçado que 90% aqui do dióxido de CO2, ele vai também pela hemoglobina. Então é uma quantidade bem elevada de dióxido de carbono que também é combinado com a hemoglobina. Então é a mesma coisa do O2 para o CO2, tá bom? É quase o mesmo processo. O que acontece aqui, gente, é que esse dióxido de carbono que sai da célula e cai e vai ali para dentro da hemácia, vai para o sangue, vamos dizer assim, 7% vai ser dissolvido no plasma sanguíneo e depois vai para dentro do alvéolo, tá? Os outros quase 90 ali por cento, eles vão estar dentro da hemácia. Só que o que acontece? Em torno de 21% vai formar o que a gente chama de ácido carbônico. É esse ácido carbônico aqui, ó. Esse HbCO2, ácido carbônico. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui, enfim, é o que vai se combinando dentro da célula. Ele consegue, né, que liga-se com a hemoglobina, então ele termina formando o ácido carbônico, HbCO2, 21% dele, e a outra quantidade vai formar o que a gente chama de bicarbonato, que é HCO3. A maior quantidade dentro da hemácia vai ficar formando o bicarbonato. Guardem essa informação para o futuro, tá? Porque eu falei para vocês sobre a questão do equilíbrio ácido básico. Um dos pontos que a gente estuda na gasometria arterial, quando vai para terapia intensiva, tal, é essa história do ácido carbônico, do bicarbonato, porque isso aí, gente, esse bicarbonato, ele interfere no metabolismo do paciente, tá? E termina por também modificar o pH do paciente. Então, o pH do paciente, veja só como o dióxido de carbono é importante. Ele pode modificar tanto por vias respiratórias como metabólicas, tá? E aqui eu tenho uma fonte que acontece no sistema respiratório que eu posso usar a favor da modificação desse pH, tá? Então, assim, só para vocês entenderem que metabolicamente produz-se uma quantidade de bicarbonato, a quantidade de ácido carbônico a partir do transporte de dióxido de carbono. Ponto, tá? Eu quero também falar, gente, já entrando aqui na parte final, e essa parte é importante, do controle da respiração. A respiração, ela não acontece, tipo assim, de uma hora para outra. Existe todo um mecanismo que está por trás disso. Eu falei para vocês lá na primeira parte da aula que a gente tem a nossa musculatura respiratória, ela é adaptativa e a nossa respiração ela se adapta de acordo com o que a gente está fazendo ali, com a demanda, não é isso? E é o que é interessante. Então, a adaptação da ventilação pulmonar, ela ocorre, no caso, frente às demandas do organismo. Tudo isso, gente, visando manter o quê? Uma quantidade de oxigênio adequado nos tecidos do corpo, né? E também uma remoção adequada do dióxido de carbono. Então,
Veja só como é que essas concentrações de O2 e CO2 são super importantes para o controle respiratório. Então, o controle respiratório é feito por uma tríade, esse sistema tripartite aqui. Eu tenho um controlador central. Quem é o controlador central, gente? Opa! Vamos lá, estou abrindo ao contrário as coisas. Sensores, controlador central e efetores. Deixa eu abrir aqui para vocês. Opa! Sensores. Quem são os sensores? São os quimiorreceptores que estão localizados tanto dentro do pulmão como também tem outros sensores que estão disponíveis, como sensores carotídeos, sensores de estiramento pulmonar, tá bom? Tem esses sensores disponíveis tanto no sistema nervoso como também na periferia, tá certo? Esses sensores, ó, eles mandam aferências, que são o quê? Mandam sinais, mandam informações, mandam dados para o controlador central, agora sim, que é o tronco encefálico e o córtex. Cada um faz uma coisa diferente. O córtex, ele pensa, ele é do pensamento, ele é racional. Quando eu vou controlar a minha respiração, por exemplo, eu quero agora puxar o ar bem forte. Eu fiz isso pensando, isso vem do córtex. Agora, a minha respiração durante o sono, ela vem do tronco encefálico. Guardem essa informação. Então, eu tenho um controlador central, que é no sistema nervoso central. E eu tenho efetores, que são os músculos respiratórios, não é isso? Então, esse sistema aqui conectado, gente, tem, ó, como eu falei para vocês, os sensores, qual a função? Obter dados. Ele obtém esses dados da periferia, manda para um controlador central. O controlador central raciocina, organiza, esquematiza e diz o que fazer. Manda fazer. Aí a gente chama de eferência. É quando vai de cima para baixo. Uma eferência. Quem é que vai obedecer? Os músculos respiratórios, que são efetores. Eles são responsáveis pela execução. Tá? E eles retroalimentam os sensores, que retroalimentam o controlador central, que vai mandar mensagens para os efetores. Então esse é um sistema bem simples assim, aqui, né? Para vocês entenderem. Mas em detalhes é isso, ó. A atividade voluntária da respiração, ela acontece nos hemisférios cerebrais, portanto, no córtex cerebral. Então é lá no córtex cerebral que eu raciocino, eu penso, puxo mais, puxo menos, controlo a respiração, etc. Agora, a respiração involuntária, ela acontece em centros que está aqui, ó, que são centros localizados na ponte e no bulbo cerebrais, tá bom? Então, esses dois pontos aqui é onde vou ter núcleos específicos, grupos específicos de pontos, tá? Que eles vão organizar esse processamento respiratório, neste caso, involuntário. Então, eu tenho um voluntário que é mais alto, é o comandante central, é quem manda em tudo. Mas eu tenho um automático, que é involuntário, que está aqui na altura do bulbo, da ponte do bulbo, certo? E lá na periferia, gente, eu falei para vocês, ó, quimiorreceptores na carótida, na aorta, né, na parte vascular. Esses aqui são muito importantes para poder determinar, gente, as concentrações de CO2 e oxigênio. Aquele PO2, PCO2, lembra? Eles vão captar informações de como é que está a concentração de oxigênio e CO2. Ok? E eu tenho também receptores que a gente chama de estiramento, que estão dentro do parênquima pulmonar. Que, ó, existe um reflexo, eu coloquei aqui, ó, chamado reflexo de insuflação de Brouwer-Hering. Tá? Esse reflexo é assim, gente. Lembra eu falei para vocês da mola? E falei para vocês que toda mola tem um limite elástico, não é isso? Tem um limite de... O pulmão, existe um limite. E esse reflexo é assim, ó. Quando o pulmão está muito insuflado, ele gera um reflexo, esse reflexo de Brouwer-Hering, tá? Esse reflexo aqui de estiramento diz assim, ó, ei, sistema nervoso central, para de mandar ar para cá, diminui a frequência respiratória, tá? Não é para estar mandando mais ar, não, diminui a frequência respiratória, aumenta o tempo ex, diminui o tempo ins e aumenta o tempo ex, porque o cara aqui tá cheio de ar, tá todo esticado. Lembra da história do hiperinsuflado, gente? O hiperinsuflado, como acontece no paciente com DPOC, ele tá o tempo todo mandando mensagem para o sistema nervoso central, dizendo o seguinte, ó,
para de mandar ar, para de executar a respiração. Por isso que o DPOC é um grande problema, porque ele aumenta o tempo expiratório, quase não entra ar na inspiração e ele fica sempre aprisionando o ar. E ele tem uma baixa concentração de O2, uma alta concentração de CO2, é uma série de problemas, tá, que acontece por conta desse estiramento aqui. Então, gente, lá nos quimiorreceptores vai ter as concentrações de O2, CO2 que eu falei para vocês, e o estiramento é para ver, é para estabelecer o limite de esticar a corda, né? De esticar a corda não, de esticar a mola, né? Que eu falei para vocês, tá? Bem rapidamente, tá? O controle da respiração, portanto, acontece por meio do córtex cerebral, voluntariamente, mas involuntariamente ele vai ser controlado por esses grupos aqui, que estão localizados na ponte e no bulbo. Lá na ponte, chama grupo respiratório pontino. E esse grupo aqui, ó, da ponte, tem dois grupos. Tem um pneumotáxico e o apnêutico. Não vou entrar em detalhes, mas a função geral desses aqui, gente, é modular o padrão respiratório. Eles modulam o modo como a inspiração e a expiração acontecem, tá? Eles modulam essa respiração, tá? Então aqui a ponte controla o bulbo, tá certo? Sempre as estruturas mais superiores controlam as estruturas mais inferiores, né? Existe uma hierarquia de controle. Córtex primeiro, depois grupo pontino, depois grupo, esses grupos aqui, ó, dorsal e ventral. Dorsal, que é responsável pela inspiração, e o ventral, que é responsável pela expiração. Esses dois grupos aqui de baixo são controlados por esses dois grupos de cima, que vai modular agora inspira, agora expira, agora inspira, agora expira. Entenderam, gente? Então, esse controle que é feito aí de cima para baixo com a hierarquia do sistema nervoso central, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trago essa frase aqui de Paulo Freire, porque eu acho que a gente tem que entender que ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo, por isso aprendemos sempre. Então, por mais que vocês tenham adorado estudar anatomia lá no primeiro período, estudaram fisiologia, chega agora e diz, meu Deus, parece que eu não sabia de nada. Ou então, a pessoa tá achando que sabe tanto que ela bloqueia, tipo assim, eu já sei disso, eu vou nem assistir a aula do professor, 3 aulas enormes, não vou assistir. Pessoal, todos nós não sabemos nada, ou nós não sabemos tudo, melhor dizendo, temos sempre uma margem de ignorância e a gente precisa trabalhar em cima dessa margem para que a gente possa aprender. Então não se limitem a achar que sabem muito, que já construíram tudo, que está tudo certo. Não, se aprofundem, tentem aprender mais, saibam que isso que eu apresentei para vocês é um mínimo. Isso aqui eu resumi um livro inteiro, 2 ou 3 livros, olha só, as minhas referências que eu usei aqui. Eu resumi 3 livros super top, sabe? De fisiologia, esses 2 últimos é específico de fisiologia. O primeiro tem um capítulo de fisiologia, de anatomia, na verdade, se não me engano, tá? Que é interessante, tá? Para vocês terem na biblioteca, então vocês podem consultar. Mas assim, se aprofundem, tá? Vejam mais, vejam além, porque eu apenas trouxe aqui um pouco para vocês entenderem, para vocês captarem e usarem isso no momento das práticas. Então, espero que tenha sido positivo, espero que tenha sido bom. Aproveitem essa videoaula para que vocês possam, usem e abusem. Assistam quantas vezes vocês tiverem paciência e disponibilidade para assistir, tá bom? Então, fico por aqui, um abraço, até a próxima.